Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, gostaria de primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui junto com vocês e agradecer a Deus também por ter vocês aqui inscritos no meu canal. Vocês são muito importantes para mim, para Deus. Quero agradecer também por aqueles que estão compartilhando o canal. E eu sempre coloco, irmãos, uma conta e um Pix no Brasil e uma conta que eu tenho aqui em Portugal, embora são pouca doação, mas todavia alguém pode ficar em dúvida, né? Por que esse irmão está fazendo isso? Então, só para um pequeno esclarecimento, irmãos, nós somos, não cobramos nada, todavia, irmãos, temos lugares para ir, que nos chamam, e precisamos ir nesses lugares para atender também as necessidades, até mesmo necessidades que podem surgir no momento. Eu me lembro que quando ia para Israel, que também não ia com coletas de igreja, porque aqui eu não tenho nenhuma igreja, eu conversava com alguns irmãos particularmente e sempre Deus preparou alguma coisa. E quando chegava lá em Israel, todo mundo pensava que eu ia com caravana, ia fazer turismo, irmão. Eu ia para as zonas de guerra. E muitas das vezes tinha que levar, não podia chegar lá e só dizer Deus abençoe. Eu me lembro que eu cheguei na casa de uma irmã, né? Saudei, entrei, eu falei, tá tudo bem, irmã, como é que estão as coisas? Ela falou, tudo bem, graças a Deus, que Deus tenha abençoado bastante, tem tudo em casa. Ainda falou assim. Quando ela falou que tinha tudo em casa, irmãos, ela ofereceu alguma coisa para nós, e eu não estava com fome, mas eu fiz questão de deixar ela oferecer para mim ver. Quando ela abriu a sua geladeira, não tinha nada. Ela veio com uns pãozinhos assim redondos, que lá eles chamam de pita, né? Quem já foi em Israel sabe, chama de pita. Só tinha aquilo ali, só pita e um café, irmão. Só aquilo ali, mais nada. E para ela já tinha tudo. O tudo dela era aquilo ali. Não estava faltando nada. Mas, irmão, aquilo ali não era nada, porque simplesmente ela falou que tinha tudo. Mas para nós, aquilo, olhando assim, eu sabia que não era nada. Então ali Deus tomou um caminho, tomou um servo de Deus. E como nós levamos, eu posso dizer claramente, Deus deu a graça de dar importância, mas na verdade quem cooperou não fui eu, foi os irmãos que ajudaram, porque senão não poderia atender aquela necessidade, entende, irmãos? Então não adianta a gente às vezes fazer uma visita em um lugar e a gente pensa, esse lugar aqui não tem necessidade de nada. Chega lá, irmão, é engano seu, porque às vezes a pessoa parece que mora num palácio, você chega lá não tem nada. A pessoa está passando necessidade, mas não abre a boca, irmão. Então, nós fazemos um trabalho voluntário, não é? Ninguém é obrigado a nada, mas nós deixamos aí, irmão, a conta, e tanto do Brasil como aqui de Portugal, o Pix também, que fica aí. O Pix é para o Brasil, o MBWay é aqui em Portugal. E os irmãos façam o que sentirem. Não é? Ninguém está cobrando nada. Se cada um sentir de dar um real, né? Vamos supor no Brasil, imagina quanto que não vem, irmão. Aí nós vamos gastar para nós? Não, graças a Deus, o Senhor sempre providencia, irmão. Mas, para fazer as missões, se nós formos tirar daquilo que nós ganhamos para poder ir nos lugares, nós não vamos conseguir, porque nós não temos igreja. Nossa igreja é caseira, irmão. É o que eu vou ler agora, certo? Justamente esse assunto. Então vamos ler com a ajuda de Deus. Já temos feito orações por vocês. Quero deixar claro que isso é voluntário. Ninguém é obrigado a nada. O meu canal é monetizado e essa monetização é muito pouca. Ainda não recebi nada dessa monetização. Tudo isso a gente vai investir
na obra. Agora, irmãos, é investir na obra mesmo, fazer a vontade de Deus mesmo, não é ficar dentro de casa não. É o que nós aprendemos, é que Deus sempre deu a graça de fazer. Depois eu vou gravar outro vídeo contando testemunhos. Depois quando vocês puderem ouvir, né? Mas agora eu vou ler aqui um trecho da palavra. Hoje está muito frio aqui, por isso vocês estão vendo com esse casacão aqui, né, irmão? Nós vamos ler na carta de Paulo a Filemon, capítulo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão. A Filemon, nosso querido e amado cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmãos, as entranhas dos santos são revigoradas, pelo que ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Contudo, por amor peço-te, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e agora também o prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora é útil a ti e a mim, e que te envio de volta. Tu, portanto, torna a recebê-lo, como as minhas próprias entranhas. Eu bem quisera reter comigo, para que em teu nome me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu parecer nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário, porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebestes para sempre, não já como um servo, mas além de um servo, como um irmão amado, especialmente para mim, quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor, revigorarei as minhas entranhas no Senhor. Confiado na tua obediência, escrevi sabendo que ainda farás mais do que digo. Além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas orações vos sereis restituído. Saudam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Os irmãos observam a saudação. Essa Bíblia aqui é a tradução King James, ok? Uma tradução muito boa. Muito boa mesmo. Eu tenho outras traduções. Vocês observam o cuidado, irmãos, e o carinho que Paulo tinha, irmãos. Carinho que Paulo tinha para falar com os irmãos, esses irmãos aqui. Ele estava preso e estava saudando os irmãos, que a igreja, veja bem, paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Pai, fazendo menção de ti sempre
e ouvindo o teu amor e fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a tua fé seja eficaz no conhecimento e toda boa coisa que há em vós em Cristo. E aqui em cima ele disse, lá no comecinho ele disse, saúda, ou melhor, a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Por que ele falou a igreja que está em sua casa? Porque a igreja é reunião de pessoas. E essas pessoas estavam na casa. Certo, irmãos? Na casa de Filemão. Então, eles sabiam que a casa de Filemão tinha os irmãos que se reuniam lá. Então ele mandou saudar a igreja que estava na casa de Filemão. Por aí vocês já veem que não existia templos de pedra. Como nós hoje falamos, aquele prédio lá é uma igreja. Não. Paulo não mandou saudar numa igreja de pedra. Ele falou, sauda a igreja que está na tua casa. Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos hoje que já me perguntaram sobre isso. Irmão, como é que nós vamos fazer no futuro? Por exemplo, nós não sabemos. Há muitos boatos, muitos comentários a respeito do anticristo, a respeito dos fins dos tempos, né, que nós estamos vendo já o cumprimento da palavra. E nós já estamos vendo muitas restrições, inclusive, irmãos, restrições contra a Bíblia. Tem alguns lugares, irmãos, que querem impedir até colocar Bíblias dentro de uma biblioteca. Ora, Bíblia não é um livro? Existem tantos livros dentro de bibliotecas que nem deveriam estar lá. Por que não pode ter uma Bíblia lá dentro? Sem contar, irmãos, que a Bíblia parece que incomoda essas pessoas. Tem pessoas que se sentem incomodadas quando a gente fala das coisas de Deus. Tem pessoas, irmãos, que têm vergonha de falar, vergonha de conversar sobre Deus numa mesa de um café. Aqui em Portugal, irmãos, tem muitos cafés. As pessoas têm um costume muito bonito até, de sentar nas mesinhas do café. Agora não está muito frio, né? Mas no calor, a gente, numa tardezinha de sol, que já quando está de folga, quando está assim mais tranquilo, ou no final de semana, muitos sentam naquelas mesinhas na esplanada ali num café, pede um cafezinho ou uma água e fica conversando. E quantas vezes, irmãos, encontramos algum irmão ou alguém e começamos a sentar ali, começamos a conversar das coisas de Deus. Mas a gente percebe que quando começamos a conversar nas coisas de Deus, irmãos, as pessoas ficam olhando assustadas, parece que estão vendo algo sobrenatural. Por quê? Eles estão acostumados em falar em outras coisas. Estão acostumados em falar de futebol, em falar de tantas coisas. Eles não estão acostumados a falar das coisas de Deus. O distanciamento do homem, irmãos, de Deus, isso traz um problema muito sério para o homem. Porque quando ele se distancia de Deus, irmãos, ele fica mais, vamos dizer assim, dá mais legalidade para o inimigo, para o diabo. Nós não podemos dar legalidade para esse espírito. Então nós devemos nos aproximar de Deus, crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, e termos sempre uma boa comunicação. Aqui mesmo está dizendo, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Não só comunicação de palavras, mas comunicação de fé também. Que através da fé nós nos comunicamos. Porque as pessoas observam a nossa fé e isso traz para elas, irmãos, um certo, vamos dizer assim, uma certa compreensão espiritual. Você começa a pensar, nossa, essa pessoa é cheia de fé. Por isso que tem testemunhos, milagres e obras para manifestar a fé, para a pessoa se despertar, para a pessoa não pensar que
por causa de uma pandemia ou por causa de qualquer outra coisa, Deus não pode operar um milagre. Deus pode operar qualquer tipo de milagre. Não existe nada impossível para Deus, irmão. Então, nós temos que ter dentro de nós uma boa comunicação, tanto material como espiritual, e um conhecimento de toda boa coisa que há em Cristo Jesus. Por isso que nós exortamos os irmãos a lerem as Escrituras. Porque nós temos em nós, irmãos, uma alegria muito grande de falar de Jesus Cristo, como está escrito aqui, porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque ti, ó irmão, por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Quer dizer, Paulo estava agradecendo Filemão. Filemão estava fazendo alguma coisa muito agradável, estava ajudando, por certo, ajudava aquele povo. Era na casa dele os cultos. A igreja estava sendo na casa dele. Por certo, quanta necessidade ele já havia suprido, irmãos. Né? E talvez pela fé, porque ele não tinha. Mas ele fazia o possível para fazer aquilo que Deus recomendasse a ele. E ele tinha também um servo, chamava Onésimo, que estava junto com Paulo. E Paulo também, irmãos, se preocupou com Onésimo, porque Onésimo, irmãos, era um homem que acompanhou Paulo, mas serviu Filemão e ficou muito tempo com Paulo. Então, Paulo gerou ele nas entranhas, quer dizer, falou das coisas de Deus para ele. Ele, como servo, ele não só creu no que Paulo fala, ou melhor, ele não só era servo, mas ele creu em Jesus Cristo. Sendo já pelo Espírito Santo, pela palavra da fé, pelo aquilo que ele tinha ouvido de Paulo, ele já, por certo, talvez até já era até batizado, não está escrito aqui, irmãos. E no outro tempo, ele parecia até que era inútil, mas agora ele já é muito útil. Até para Paulo ele estava sendo útil. Mas Paulo até queria que ele ficasse, por certo, Paulo pegou um amor espiritual por ele. Mas Paulo mandou ele de volta porque ele era servo de Filemão. E Paulo disse para ele, olha, estou te mandando ele de volta. E agora, se ele te deve alguma coisa, se tem alguma coisa que eu sei que você deve ter sentido falta. Eu estou falando nas minhas palavras para não precisar ler aqui. Então, faz o seguinte, se tem alguma coisa que ele te deve, põe aí na minha conta. Olha a fé de Paulo, irmão. Põe na minha conta. Vai saber, Paulo estava preso. Como é que põe na minha conta? Deus sabia, né, irmão? Paulo estava passando dificuldade. Alguém fala assim que Paulo ele construía tendas. Os irmãos acham que Paulo tinha tempo de ficar construindo tenda o dia inteiro, irmãos? Ele fazia lá quando Deus preparava, irmão. Porque Paulo viveu praticamente para Jesus Cristo. Como é que ele poderia ter tempo de... Irmãos, Paulo teve igrejas que ele por ter necessidade de ir em outros lugares, tinha igreja que oferecia até salário para ele ficar lá, para poder ensinar mais. Mas ele rejeitava e ia para outros lugares porque precisava ensinar a outros, doutrinar a outros. Porque as pessoas queriam ajudá-lo, porque sabia que ele estava trabalhando para Deus. Quem trabalha para Deus não come? Quem trabalha para Deus não toma água? Quem trabalha para Deus não tem que comprar uma roupa? Será que Paulo não merecia? Ora, irmãos, é claro que Deus prepara tudo, mas os irmãos conscientemente sabiam sim que Paulo tinha suas necessidades, irmãos. Por isso que Paulo, irmãos, aqui, pelo Espírito Santo, ele tinha um grande amor por Filemão, porque ele foi um homem que cooperou muito. Ele não foi atrás de Filemão com interesses financeiros, porque Filemão, irmãos, era um homem que ele amava a Deus de verdade. Então que nós venhamos amar a Deus de verdade e não tenhamos amor, irmãos, que o nosso amor
não tenhamos um amor fingido, mas que o nosso amor seja puro e que não tenhamos demasiado amor pelas coisas desta vida que passam. Ou seja, nós temos que amar o que temos, nossos filhos, nossa casa, nossa família. Irmão, isso aí é diferente. Agora eu quero dizer, tem pessoas que colocam o coração no carro, outros colocam o coração nisso, naquilo, enfim, coisas materiais que perecem. Coloca o teu coração em Jesus Cristo, você vai ver como vai mudar tudo. Se você está passando alguma luta, alguma prova, alguma dificuldade, coloque o teu coração em Jesus Cristo. Diga para Ele, Senhor, eu quero que Tu tome a minha vida para Ti. Pode ter certeza que muita coisa vai mudar. Assim como mudou para Onésimo. Porque quando Onésimo chegou, por certo ele foi tratado até de outra maneira. Porque Paulo disse para ele, não trate ele apenas como servo, mas agora como vosso irmão. Aleluia. Assim, pois, agora tens um companheiro, recebe-o como se recebesse a mim. Olha como mudou o cativeiro daquele homem, irmão. Isso é mudança de cativeiro, já não era mais um servo. Por certo, ele já não era maltratado, porque Filemão devia ser um homem muito bom. Mas Paulo ainda deu essa recomendação, porque Paulo tinha muito amor. Mas mais amor do que Paulo, muito mais amor do que Paulo, tem Jesus Cristo. Porque Ele deu a vida por nós. Jesus Cristo te ama. Ele fala para você, se você crer nele, se você acreditar nele, se você depositar a tua confiança nele, Ele vai aparecer na tua vida com grandes milagres. Irmão, ouça esse vídeo até o fim, irmão. Partilhe esse vídeo, irmão. Porque se fosse outra coisa, talvez você partilhava. Mas eu creio que todos os que estão inscritos nesse canal têm prazer de ouvir a palavra de Deus. Deus em tudo seja glorificado e que o Senhor Deus reine entre nós e a paz e a graça de Jesus Cristo esteja conosco. Amém e amém.